Bem, pessoal, nessa aula, como a gente falou anteriormente, a gente vai falar sobre como a transcrição é dividida. A RNA polimerase ela vai transcrever um gene por meio de 3 etapas: início da transcrição, alongamento da transcrição e término da transcrição. Só que para a gente começar a falar, sobre essas etapas, eu quero que vocês entendam um pouquinho desse desenho aqui. A gente falou anteriormente que a RNA polimerase ela só consegue transcrever em determinadas regiões dentro da célula, que são as regiões gênicas. Por quê? As regiões gênicas elas vão ter uma região antecedente a elas, que a gente chama de promotor. E é justamente aqui no promotor que a RNA polimerase se liga e essa dupla fita de DNA é aberta. Porque o promotor ele tem sequências que vão sinalizar para a RNA polimerase que ali tem um gene que precisa ser transcrito. A gente tem na nossa imagem também, aqui um +1. Esse +1 está indicando para a gente a posição onde o primeiro nucleotídeo de RNA vai ser incorporado. E todos os nucleotídeos que vêm aqui para frente, pessoal, recebem um nome de +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 e assim sucessivamente. Ou seja, toda essa região que vem depois do +1, ela é positiva. E a gente chama essa região de adjunzante, ou região downstream, tá? Pode ter esses dois nomes. Já os nucleotídeos que vêm antes desse +1 é o nucleotídeo -1, -2, -3, -4. E a gente chama essa região aqui, antes desse nucleotídeo +1, de DNA amontante. Mais especificamente, a gente pode chamar também de região upstream. Existem esses dois nomes nas literaturas e nos livros. Você quer aprofundar os seus conhecimentos em biologia molecular? Essa aula faz parte de um curso completo, com certificado de 60 horas, e o link de inscrição vai ficar aqui no comentário fixado. Outra coisa importante, tanto a transcrição de eucarioto quanto a transcrição de procarioto são divididas nessas 3 etapas: início da transcrição, alongamento da transcrição e término da transcrição. Então aqui a gente tem algumas etapas, a gente tem algumas coisas que acontecem durante o início da transcrição. Primeira coisa, a RNA polimerase se liga ao promotor. Só que perceba que nesse ponto que ela se ligou, a gente tem a formação do complexo RNA polimerase promotor, mas o promotor aqui, a dupla fita do DNA próximo ao promotor, não foi aberta, tá? Por isso a gente chama esse complexo aqui de complexo fechado, porque não houve ainda a abertura da dupla fita do DNA. Em uma próxima etapa, pessoal, vai ter a desnaturação, vai ter a abertura dessa dupla fita de DNA aqui. Portanto, a gente tem aqui agora o complexo RNA polimerase promotor, só que a gente tem a formação do complexo aberto. A gente tem a formação aqui da bolha de transcrição. Isso aqui é uma bolha de transcrição. A RNA polimerase tem aqui agora uma fita de DNA simples que ela pode usar como molde. Como a gente falou anteriormente, a transcrição sempre vai acontecer no sentido 5' para 3' e apenas uma das fitas vai ser utilizada como molde. Outro ponto importante, a fita transcrita de um mesmo promotor é sempre a mesma, ou seja, o mesmo promotor ele sempre indica a mesma fita simples de DNA para ser transcrita. Ele especifica onde está o gene e em qual fita está o gene, beleza? E aqui, pessoal, ainda faz parte do início da transcrição. Início da transcrição. Agora que a RNA polimerase vai começar a transcrever os primeiros nucleotídeos de RNA. Só que esses primeiros nucleotídeos de RNA que são incorporados, a RNA polimerase não os faz com tanta eficiência. Por quê? Ela sintetiza, 5, 8 nucleotídeos e aborta essa transcrição. E inicia novamente a transcrição de um outro nucleotídeo, de um outro transcrito de RNA, para ser mais específico. E ela faz isso várias e várias vezes, Ela inicia a transcrição e aborta a transcrição várias vezes, até que ela consiga produzir um nucleotídeo maior que 10 nucleotídeos. Por quê? Só quando ela consegue transcrever um nucleotídeo maior que 10 nucleotídeos, ela consegue escapar do promotor e passar para a nossa próxima fase da transcrição, que é o alongamento. Então aqui, pessoal, percebo que bem no centro da bolha de transcrição, a RNA polimerase já começou a transcrever, Já começou a iniciar a transcrição. E aqui, ela já conseguiu escapar do promotor e está na fase de alongamento. Só que muito diferente do que a gente pode imaginar,
a RNA polimerase, durante essa fase de alongamento, ela tem vários papéis. Ela consegue abrir a dupla fita de DNA na sua frente, ela consegue fazer o processo de transcrição, ela também consegue, inclusive, fazer algumas funções de revisão de leitura. Ela tem função de revisão de leitura para saber se os nucleotídeos de RNA que estão sendo incorporados aqui na fita crescente de RNA são os nucleotídeos corretos. E percebam que ela vai transcrevendo e a fita de DNA atrás dela vai sendo renaturada, vai voltando a ficar dupla fita. E percebam também que ela vai transcrevendo, ó, o nucleotídeo aqui, ó, da região 5', ele vai saindo de dentro, olha só. Está aqui a região 5' e está aqui a região 3', onde que acontece, né, a polimerização do RNA. Então percebo que aqui no sentido 5', o RNA ele vai saindo, ele não vai continuando pareado aqui, ó, com o nosso DNA, ele vai saindo de dentro do núcleo ativo da RNA polimerase. E essa transcrição, pessoal, ela vai acontecer até que a RNA polimerase ela reconheça algum sítio de término, que é quando de fato a gente vai ter o término da transcrição. Então, pessoal, quando a RNA polimerase ela reconhece essa sequência de término, ela não só se desprende do DNA, mas ela também consegue liberar, ó, a gente acaba liberando também o RNA que acabou de ser transcrito. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre quais são as sequências que a gente encontra no promotor. A gente vai falar muito mais a fundo sobre o promotor procariótico por hora.